Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a sua vida. Vou ser rápido aqui, vou ser objetivo. Em 2 Crônicas 18, você toma a leitura, a Bíblia diz que Josafá, ele faz uma aliança com o rei Acabe. Por intermédio do casamento, o filho de Josafá se casa com a filha de Acabe. E assim ambos fazem uma aliança ali entre eles. Aí a Bíblia diz que alguns tempos depois, Josafá ele foi visitar Acabe em Ramot de Gileade. E a Bíblia diz que Acabe, ele vai persuadir a Josafá e a Ramot de Gileade conquistar a cidade. Você vai ver que a palavra do Senhor afirma que ele vai dizer assim: vamos comigo a Ramot de Gileade conquistar a cidade. Você vai ver que Josafá responde assim, ó: o meu povo é como o seu povo, a gente é um só, ireis contigo à guerra. Mas acrescentou: peço primeiro, vamos consultar o Senhor. Percebe um detalhe, Acabe até falou assim: vamos comigo a Ramot de Gileade? Josafá falou assim: eu irei com você, mas primeiro eu vou consultar Deus, vamos consultar o Senhor para ver o que o Senhor nos aconselha. Aí a Bíblia diz que Acabe vai chamar 400 profetas. No versículo número 5 diz assim: então o rei de Israel reuniu 400 profetas. Ele perguntou: devemos ir a Ramot de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui nenhum profeta do Senhor a qual possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Porém eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, somente coisas ruins. É Micaías, filho de Imla. Irmãos, olha que interessante. Quando os 400 profetas falaram assim: vai que o rei vai ter vitória, Josafá olhou e falou: peraí, não tem um profeta do Senhor aqui? Aí eu fiquei me perguntando: peraí, se tinha 400 profetas ali, como que Josafá está dizendo que nenhum era profeta do Senhor? Josafá sabia que aqueles 400 profetas não eram de Deus. Ou seja, até falou: Deus vai entregar a vitória. Até falou do nome de Deus, só que Josafá tinha discernimento. Josafá sabia que aqueles 400 profetas não era de Deus, até falou do nome de Deus, só que não era realmente de Deus. O que Jesus vai dizer em Mateus 7, 23, 24? Que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome não profetizei, em teu nome não expulsei, em teu nome não fiz milagre. Eu, porém, lhe direi claramente: apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, que não vos conheceis. Então percebe que tem profetas que até falam o nome do Senhor, o Senhor vai dizer que nunca conheceu. Foi que nem nessa passagem, os 400 profetas estavam falando o nome do Senhor, só que Josafá olhou e falou: peraí, não tem um aqui de Deus. Tinha um título de profeta, mas não era conhecido por Deus, filho. Filho, antes de você ser conhecido aqui embaixo, você tem que primeiro ser conhecido por Ele lá em cima. Se Deus não te conhecer, meu amigo, porque Jesus vai dizer que no final dos tempos vai surgir muitos falsos profetas. E o próprio Jesus também vai dizer que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome eu não profetizei, eu não fiz milagre, eu não expulsei demônios em teu nome. O Senhor, porém, lhe dirá claramente: apartai-vos de mim, vocês que praticais a iniquidade, que não vos conheceis. Como pode a pessoa expulsar no nome do Senhor, fazer milagre no nome do Senhor, fazer maravilha no nome do Senhor, e o Senhor vai dizer claramente: eu nunca te conheci, afasta de mim, você que pratica a iniquidade, que pratica o pecado. Então, ou seja, até falou do Senhor, mas praticou o pecado, por isso que Deus vai dizer que nunca conheceu. Filho, uma coisa que eu entendo: dom não salva ninguém, filho. Você pode pregar de Gênesis a Apocalipse, se você não obedecer aquilo que tu fala, não adianta, filho, não é isso que salva. Pode perceber que o Senhor disse que pessoas vão expulsar no nome dEle, vão fazer milagre no nome dEle, vão expulsar demônios no nome dEle, e Ele vai dizer que nunca conheceu. Tem noção do que é isso, filho? Você falar de Deus aqui na terra, naquele dia, no dia do juízo, Ele fala: quem é você? Nunca te conheci. Agora, como pode Deus falar que nunca conheceu? Porque está na prática da iniquidade. A prática da iniquidade é o pecado. E o pecado traz divisão entre Deus e quem comete, porque, como diz Isaías 59:2, o que causa divisão entre vocês e o seu Deus é o pecado que vocês cometem. Então percebe que o pecado traz divisão. Por isso que ele vai dizer que nunca conheceu, porque são pessoas que estão na prática do pecado. Tem pessoas que estão tão longe de Deus que ele já não conhece mais. Por isso que ele vai dizer que nunca conheceu. Porque eu fiquei me perguntando, eu falei: peraí, se Deus fez todas as coisas, conhece todas as coisas, como que ele vai dizer que nunca conheceu pessoas que profetizam o nome dele, se Deus fez todas as coisas? Eu fiquei me perguntando isso, até que Deus me fez entender. Percebe o que está escrito? Eu vou repetir o versículo para você poder entender. O Senhor vai dizer: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome eu não expulsei, em teu nome eu não fiz milagre, em teu nome eu não expulsei demônios. Eu, porém, lhe direi claramente: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, que eu não vos conheceis. Então peraí,
Ele diz que são pessoas que praticam a iniquidade que ele não vai conhecer. E o que é a prática da iniquidade? É a prática do pecado. E o que está escrito em Isaías 59:2? O que causa divisão entre vocês e o seu Deus é a iniquidade que vocês cometem. Então percebe que Isaías diz que a iniquidade traz divisão. Então tem gente que está tão longe de Deus que ele já não conhece mais. É por isso que ele diz que não conhece, por causa da distância que a pessoa está dele, filho. Por causa do pecado, o pecado traz divisão, filho. A única coisa que faz a gente se separar de Deus é o pecado. A única coisa, filho. Você quer ver como é o pecado? Quando o diabo pecou contra Deus lá em cima, Ezequiel 28 vai dizer: perfeito eram os teus caminhos, até que se achou iniquidade em você. Ezequiel 28 vai dizer que tinha achado iniquidade no diabo. Dentro do coração dele e na mente ele gerou iniquidade. Quando achou iniquidade nele, o que Deus fez? Deus enviou o arcanjo Miguel para expulsar ele do céu, e ele desceu. Por que ele tinha que descer do céu? Porque ele cometeu iniquidade. Isaías vai falar que a iniquidade traz divisão. Por isso que ele tinha que descer, porque quem comete iniquidade traz divisão. E ele cometeu iniquidade, por isso que Deus teve que fazer ele descer. Você está entendendo, filho? Porque, filho, a iniquidade traz divisão, filho. E foi o que ele cometeu contra Deus, iniquidade. Por isso que não teve que ficar no céu, teve que descer. A Bíblia diz em Apocalipse 12, lê lá, que ele foi expulso, filho, por causa da iniquidade que ele cometeu. E a iniquidade traz divisão, como diz Isaías. Então por isso que ele teve que descer, porque cometeu iniquidade. Deus falou: desce, Satanás, porque você cometeu iniquidade contra mim. E a iniquidade traz divisão entre eu e quem comete. Desce. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Foi por isso que ele desceu, filho, por isso que ele foi expulso. Aí escuta isso aqui. Eita, Jesus. Escuta só. Aí você vai ver que esses profetas aqui, os 400 profetas, profetizou o nome do Senhor. Josafá olhou e falou: peraí, não tem um profeta do Senhor aqui? Então Josafá sabia que esse profeta não era de Deus. Até falou do nome de Deus, só que não era de Deus, filho. Nem todo mundo está falando de Deus, é Deus usando, filho. Não é só porque está falando de Deus que Deus está usando. Quem disse? Irmãos, tem uma coisa que você tem que buscar, é discernimento, filho. Porque falar de Deus até o diabo fala, sabia disso? Tem frase bíblica para me provar? Tenho. Se você tomar a leitura de Marcos 5, no versículo número 7, vou ler aqui para você não falar o que eu estou falando. Olha o que está escrito. Quando Jesus chega do outro lado para libertar aquela legião de demônios que estava dentro do homem, olha que a legião de demônios vai falar para Jesus. Marcos 5, no versículo de número 6 e 7, está escrito assim: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço por Deus que não me atormente. Olha que tremendo. A legião de demônios pedindo para Jesus não atormentar eles. Eles vão falar assim, ó: peço por Deus que não me atormente. Então percebe? A legião estava incomodada com Jesus, porque Jesus é luz, o diabo é trevas. Luz e trevas não combinam, filho. Você está entendendo, filho? Se sentir incomodado com a presença de Jesus. E eles vão falar assim: eu peço por Deus que você não me atormente. Até o diabo rogando por Deus para não ser atormentado. Então percebe, filho? Até ele está falando de Deus. A legião de demônios pedindo por Deus para não ser atormentado. Você está entendendo, filho? Falar de Deus, filho, até o diabo fala, irmão. Você tem que buscar discernimento, filho. Porque nem todo mundo está profetizando aí. É Deus falando, irmão. A maior prova que é Deus falando é quando se cumpre o que sai da boca dessa pessoa, filho. Por isso que vocês têm que ler a palavra, ler a Bíblia, para você não enganar, não ser enganado. Jesus vai dizer: o erro de vocês está em não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. O que Jesus falou? O erro de vocês está em não conhecer a Escritura. Ele está mandando você ler. Leia a palavra para você não ser enganado, filho. Se o diabo, filho, conseguiu enganar 1/3 dos anjos, imagine com pessoas que não lêem a Bíblia. Filho, lê a palavra, filho. A Bíblia está aí, ó, para você ler, irmão. Escuta só. Eita, Jesus. Eu vou falar. Só que escuta. Percebe? Um detalhe. Nessa passagem de Josafá e Micaías, você vai ver que Acabe gostava de ouvir aqueles 400 profetas porque era profeta mentiroso. Quando Josafá falou assim: eu não tenho um profeta do Senhor aqui, olha o que Acabe vai responder: tem um ainda, mas eu odeio ele. Quem é? Micaías, filho de Imla. Por que ele falou que odiava Micaías? Porque ele vai dizer que Micaías profetizava coisas ruins e não coisas boas. Eu fiquei me perguntando: peraí, por que Acabe está dizendo que Micaías profetizava coisas ruins para ele? Sabe por quê? Porque Acabe, filho, era desobediente, era um homem idólatra, era um homem pervertido. A Bíblia diz, filho, que nunca houve homem, um rei tão ruim como Acabe, filho. Acabe era um homem que deixava Deus irado. Então percebe, se ele estava deixando Deus irado, você acha que ele tinha que ouvir coisas para agradar ou coisas para confrontar ele? Ele tinha que ouvir coisas para confrontar ele, não coisas para agradar. Por isso que ele não gostava de Micaías, porque Micaías
pregava para confrontar ele, porque ele era um homem desobediente. Então, ou seja, quem está na desobediência tem que ouvir coisa que confronta ele para ele voltar para o caminho certo. E ele não gostava de ser confrontado. Por isso que ele não gostava de Micaías, porque Micaías pregava para confrontar ele. O camarada estava na desobediência e querendo ouvir palavras de bênção. Irmão, quem está na desobediência não tem que ouvir palavra de bênção, tem que ouvir palavra de confronto para confrontar ele, para ele mudar de vida e ser transformado pelo evangelho, irmão. Percebe que Micaías não passava a mão na cabeça dele, por isso que ele não gostava de Micaías, filho. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Eita glória. Olha que negócio interessante, segura isso aqui, irmão. Se você não deu glória a Deus com isso, olha que tremendo. Por que ele falou assim, eu odeio Micaías? Porque nunca profetiza coisas boas, somente coisa ruim. Então ele falou que Micaías só falava coisas ruins para ele. Por quê? Porque ele era desobediente, filho. Era um rei idólatra. Era um rei que deixava Deus irado, era desobediente. E você acha que alguém está na desobediência? Eu vou passar a mão na cabeça de quem está na desobediência? Eu vou pregar para confrontar ele. Eu vou pregar para libertar ele. Eu vou pregar para mexer com ele mesmo. Era isso que Micaías fazia com Acabe, filho. Por isso que Acabe não gostava dele. Pode perceber, ele falou, eu odeio ele. Detesto, não gosto dele. Agora percebe, os 400 profetas que falavam vitória, ele gostava. Por quê? Porque era profeta que falava que ele gostava de ouvir. Micaías não, Micaías falava o que Deus mandava. Filho, vou deixar um recado para você. Quando você fala o que Deus manda, tem pessoas que não vai gostar. Mas o problema é de quem não gostar, irmão. Prega a palavra. Não tenha medo de falar, filho. Se não gostar ou não, é um problema. Prega o evangelho, irmão. Jesus vai dizer pra gente pregar, filho. Independente de quem vai gostar ou não. Prega contra o pecado. Fala da crucificação, fala da volta de Jesus. Tem que falar essas coisas, filho. Nem ficar passando a mão na cabeça. Micaías não passava a mão na cabeça de quem estava errado. Pode perceber, filho, por isso que não gostava de Micaías. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você está entendendo por que ele falou, odeio esse camarada. Não gosto de Micaías. Eita, Jesus. Filho, é assim que acontece. Quando você fala o que Deus manda, tem pessoas que não vai gostar. Pode perceber, filho, ele gostou dos 400 profetas, que era mentiroso, mas não gostava de Micaías, que era verdadeiro. Quero te fazer uma pergunta. Quem você gosta de ouvir? Os 400 profetas de Baal? Ou Micaías que é verdadeiro? Quem você gosta de ouvir? O diabo que fala mentira? Ou um profeta do Senhor que fala a verdade na tua cara? Quem você gosta de ouvir? João Batista que fala a verdade? Ou você gosta de ouvir os profetas de Baal, filho? Quem você gosta, filho? Eita, Jesus, irmão, tem um monte de profeta de Baal aí, ó, pregando. Tem um monte de profeta de Baal falando que você gosta de ouvir. Filho, existe uma diferença total, filho. Jesus, ele não pregava, filho, para agradar. Ele pregava para libertar. Jesus pregou a verdade, irmão. Se até Jesus pregou a verdade, eu vou ficar inventando? Eu vou pregar a palavra, irmão. É pregar a Bíblia, filho. Do jeito que ela é, não é ficar inventando. Agora segura isso aqui, eu vou falar, Jesus. Segura isso aqui. Você vai ver que quando ele falou assim, tem um do Senhor, tem um. Olha o que ele disse. Olha o que o rei Acabe falou. Tem um profeta do Senhor, tem um. Mas eu odeio. Então peraí. Ele sabia que tinha um ali ainda. Tinha um. Dos 400 profetas, tinha um ainda. Dos 400 mentirosos, tinha um verdadeiro. Dos 400 ali, tinha um que realmente era de Deus. Então, ou seja, tinha muito mentiroso ali, tinha 400 mentirosos. Mas tinha um que era verdadeiro. Tinha um que não se corrompeu. Tinha um que não se vendia. Você está entendendo, filho? Tinha 400 que se vendia para o rei. Mas tinha um que não se vendia para o rei. Não se vende para os homens, rapaz. Eita glória, ninguém pode comprar a mensagem que Deus te dá. Prega o que Deus mandar, rapaz. Eita Jesus. Eita mistério de Deus, oh glória. Segura isso aqui, irmão. Olha que negócio interessante. Ele vai dizer assim, tem um, mas eu odeio. Quem é? Micaías. Aí você vai ver que ele vai falar assim, depressa. Traga Micaías, filho de Ina. A Bíblia diz que quando Micaías veio, a palavra do Senhor afirma que todos os profetas, os 400, estavam profetizando que o rei ia ter vitória. Só que o mensageiro vai falar assim, no versículo número 12. Os mensageiros que tinham ido chamar Micaías disse, vê, todos os outros profetas estão profetizando que o rei terá sucesso. Tua palavra deve ser favorável. Micaías, porém, respondeu, juro pelo nome do Senhor, que direi o que Deus mandar. Olha a resposta de Micaías. O mensageiro, quando foi chamar Micaías, falou, Micaías, todos os profetas que estão lá diante do rei, o rei está sentado no trono, está com as suas vestes de rei, estão lá com honra. Eles estão profetizando vitória para o rei, em uma só voz. A sua mensagem tem que ser favorável como a deles. Micaías falou assim, tão certo como vive o Senhor, eu juro pelo nome do Senhor que eu vou falar o que Deus mandar. Sabe o que Micaías está dizendo para o mensageiro? Eu não vou concordar com eles. Eu não vou pregar o que eles querem ouvir.
Eu vou falar o que o meu Deus mandar. Irmão, Micaías não é alguém, filho, que é influenciado. Micaías, filho, não é alguém que se corrompe. Micaías falou assim, eles estão pregando vitória? O problema é deles, eu vou falar o que Deus mandar. O que Deus me der, isso eu vou dizer. Então, ou seja, eu não vou concordar, eu não vim aqui para agradar homens. Eu vim aqui pregar o que Deus manda. Por mais que eu estou diante de rei, por mais que eu estou diante de gente grande, por mais que eu estou diante de gente que é patente alta, eu vou falar o que Deus manda. Eu não vou agradar os homens. Filho, se é outra pessoa ali, poderia até mudar a mensagem. Poderia falar assim, não, eu estou diante de rei. Eu vou concordar com eles, que eu estou diante do rei. Micaías falou, não, eu posso estar diante do rei. Eu vou falar o que Deus manda. Eu não tô nem aí se o rei vai gostar ou não. Eu não tô nem aí se tem gente grande aqui ou não. Eu vou pregar o que Deus mandar. Filho, não se venda, filho. Prega o que Deus manda. Independente de quem vai gostar ou não. Micaías não era alguém que se vendia. Aí você vai ver, irmão, vou resumir. Quando mandaram chamar Micaías, você vai ver que Micaías falou assim, que Acabe ia ser derrotado na guerra. Micaías falou assim, Acabe, o Senhor decretou sua desgraça na guerra. Pode ler no versículo de número, presta atenção. No versículo de número, presta atenção, irmão. Olha que interessante. No versículo número 22, olha o que Micaías diz. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de seus profetas e decretou sua desgraça. Olha o que Micaías falou no versículo número 22. Acabe, o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca desses profetas e acrescentou. Acabe será derrotado na guerra, decretou sua desgraça. Então peraí, olha o que Micaías falou, presta atenção. Micaías falou que o Senhor colocou um espírito de mentira na boca dos profetas. Deus permitiu um espírito de mentira e na boca dos 400 profetas. Por isso que Acabe falava, Acabe gostava de ouvir os profetas mentirosos. Agora Micaías não gostava, por quê? Porque Micaías não era mentiroso, Micaías era verdadeiro. Os 400 profetas eram profetas que tinham espírito de mentira na boca deles. E Acabe gostava desses. Não gostava de ouvir a verdade, gostava de ouvir espírito mentiroso, gostava de ouvir Satanás falar na boca deles, filho. Porque o espírito da mentira é o espírito de Satanás, filho. Pode perceber, filho. Ele gostava de ouvir o diabo falando na boca daqueles profetas. Mas não gostava de ouvir Micaías, que era de Deus. Irmão, para de dar ouvido para mentira, filho. Para de dar ouvido para falsas profecias. Começa a ler a palavra, irmão. Lê a Bíblia na tua casa. Filho, se o diabo conseguir enganar 1/3 dos anjos, imagine com pessoas que não lêem a Bíblia, filho. Eita, Jesus. Só que escuta, olha o que Micaías falou no 22. O Senhor, Acabe, decretou a sua desgraça. Peraí, Micaías falou que o Senhor decretou a desgraça de Acabe. Só que os 400 falaram que Acabe ia ter vitória. Então peraí, teve uma controvérsia ali. Vamos procurar entender. Os 400 falaram que Acabe ia ter vitória. Micaías falou que Acabe ia ter derrota. Então peraí, estava tendo uma confusão ali. Cada um falou uma coisa. Só que Micaías falou assim, ó, saiba que o Senhor decretou que você vai morrer na guerra. Aí Acabe falou assim, prenda Micaías, dê pão e dê água para ele até que eu volte. Micaías falou assim, ó, se você voltar, não foi o Senhor que falou por intermédio de mim. Porque o Senhor me disse que você vai morrer na guerra. Então se você voltar, não foi Deus. Aí Micaías falou assim, ouça todos vocês o que eu estou dizendo. Percebe um detalhe. A Bíblia diz que Acabe, ele foi para a guerra e ele foi ferido na guerra. Agora eu faço a pergunta, a Bíblia diz que Acabe morreu na guerra. Quem foi que estava sendo usado por Deus? Micaías, que era verdadeiro? Ou aqueles 400 profetas mentirosos? Foi Micaías, porque a palavra de Micaías se cumpriu. E não a palavra dos 400 mentirosos. Os 400 mentirosos falaram que ia ter vitória. Micaías falou que ia ter desgraça a Acabe. E Acabe morreu. Então o que prevaleceu não foi a palavra dos mentirosos. Foi a palavra de Micaías. Micaías realmente foi um profeta do Senhor. Porque a Bíblia diz em Jeremias 28:9. O profeta será conhecido como profeta quando apenas sua palavra se cumprir. A palavra de Micaías se cumpriu. O profeta verdadeiro foi Micaías, não os 400. Você está entendendo, filho? Porque a palavra de Micaías se cumpriu, filho. Então foi Deus que falou na boca de Micaías. Os 400 profetas eram tudo mentiroso. Agora você imagine se Josafá acreditasse naqueles 400 profetas. Que ia ter vitória, chegasse lá ia ter derrota. Ia ficar frustrado. Ia falar, peraí, eles falaram que a gente ia ter vitória, chegamos aqui e tiveram derrota. Ia ter uma frustração. Tem gente que está frustrado com o profeta, está frustrado com Deus, porque está acreditando em falsas profecias. Por isso está frustrado. É profecias que você ouve que não é Deus falando, filho. A maior profecia que você ouve foi que Deus falou com você, é quando aquilo que realmente você ouviu se cumpre se cumpre na sua vida. Enquanto não se cumprir, não foi Deus, filho. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 28:9, pode ler. O profeta será reconhecido como profeta quando apenas sua palavra se cumprir. Olha que interessante, o profeta é conhecido quando se cumpre a palavra.
Então o profeta realmente enviado por Deus foi Micaías, porque se cumpriu, Acabe foi morto na guerra. E que se cumpriu foi a palavra que saiu da boca de Micaías. Agora os 400 profetas não se cumpriu, era tudo mentiroso. Você imagine se Josafá acreditasse naqueles 400 profetas mentirosos, ia ficar frustrado. Por quê? Porque todos eles falaram que ia ter vitória, só que chegaram lá e tiveram derrota. Você está entendendo? Então antes de você ficar tomando credibilidade de profecias, primeiro, filho, leia a Bíblia. A maior profecia está aqui, ó. Essa é a maior profecia. Jesus vai dizer que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a Bíblia, filho. Essa é a maior profecia. A maior profecia é isso aqui que eu estou pregando para você, ó. É a palavra. Essa é a maior profecia, filho. A maior profecia é a Bíblia. O seu problema é que você fica dando ouvido para falso profeta. Aí não se cumpre o que você ouviu, você fica frustrado. Aí você fala, por que não aconteceu? Porque é profeta mentiroso que você está dando ouvido. Dá ouvido para profeta de Deus, irmão. Dá ouvido para quem fala disso aqui, ó. A maior profecia é a Bíblia, filho. Comece a dar ouvido para as escrituras e não para falsas profecias. Eita, Jesus. Irmão, você tem que buscar discernimento, filho. Porque nem todo mundo está falando assim do Senhor, é Deus falando. Os 400 profetas falaram no nome de Deus lá que ia ter vitória. E não tiveram vitória, até usaram o nome de Deus. Só que não se concretizou o que eles falaram. Então, ou seja, usaram o nome de Deus, não foram usados por Deus. Existe uma total diferença entre Deus te usar e você usar o nome dele. Fique com essa palavra em nome de Jesus.